Pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela, eu trabalho na equipe de suporte do AFS, que vai contactar com vocês durante a experiência de intercâmbio que está se aproximando, né? A ida de vocês para Portugal. A gente já tem aqui a bandeira, para quem ainda não conhece também. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre algumas diferenças culturais entre Portugal e Brasil, porque apesar de ter o mesmo idioma, tem algumas diferenças no dia a dia, nas rotinas, que é importante a gente refletir, e também algumas dicas, sugestões de atitudes, comportamentos que são importantes durante o intercâmbio. Então a gente vai começar, a gente vai falar um pouquinho sobre pontualidade. No Brasil, geralmente é muito mais aceito a gente se atrasar um pouco, e esse um pouco às vezes acaba indo para meia hora, alguns minutos a mais. Em Portugal, a pontualidade é uma coisa importante, então é bom vocês estarem atentos a isso, não só na escola, mas também com a família, quando vocês combinarem alguma coisa, com os amigos. Nunca fugir muito do horário que foi estabelecido. Então, tenham atenção a essa questão da pontualidade. Outra questão que a gente vai refletir um pouquinho são sobre as diferentes formas de comunicação. A comunicação em Portugal é uma comunicação mais direta e mais formal. O que isso significa? Que as pessoas falam de forma muito mais objetiva nas coisas, aquilo que elas pensam, aquilo que elas esperam, as regras, as coisas são muito mais visíveis, é tudo muito mais claro, digamos assim. Enquanto que no Brasil, às vezes, a gente tem uma certa restrição em dizer exatamente aquilo que a gente pensa, a gente acredita que as coisas subentendidas, que o outro vai entender o que eu estou sentindo, mesmo que eu diga que eu estou feliz, eu vou sentir que a pessoa notou que eu não estou muito confortável. Não funciona bem assim, tá? Então, é óbvio que a gente precisa ter um certo cuidado, né, com a forma como a gente fala as coisas, mas tentar explicar exatamente o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, os horários, e entender quando a minha família também às vezes vai me dar alguma sugestão, ou às vezes até comentar sobre algum aspecto, porque eles vão ser muito mais objetivos, é uma comunidade um pouco mais rígida, digamos assim, então é natural que às vezes vocês achem que aquilo foi muito direto. Então, essa diferença entre uma comunicação que no Brasil é mais informal, é mais indireta, a gente não, às vezes tenta falar as coisas de forma subentendida, enquanto que em Portugal é tudo muito mais objetivo, muito mais direto, a pessoa vai dizer exatamente aquilo que ela pensa e que é esperado para ela. Então, a gente ter esse cuidado para a gente não se sentir magoado com essas questões. Então, vou pôr aqui comunicação direta em Portugal, mais formal, e a comunicação indireta no Brasil. Agora então que a gente também já entendeu um pouquinho mais sobre a comunicação deles, a gente vai refletir um pouquinho sobre o perfil da família. Como é que vai ser, né? A gente chega numa nova família, numa nova cultura. A família portuguesa, a gente já falou que eles vão ser mais diretos, um pouquinho mais formais. Então significa que eles são um pouco mais sérios, um pouquinho mais reservados, digamos assim. É uma relação que leva o seu tempo para construir, né? Então a gente precisa encarar que não é uma coisa tão festiva inicialmente, eles vão ser um pouquinho mais distantes, mas acima de tudo eles vão querer receber muito bem. Então, vocês precisam refletir que parte também da iniciativa de vocês para participarem realmente da família. Porque pode acontecer muito da família recebê-los mais como um hóspede, querer agradar, seja com as coisas, com as refeições, né, com o que vocês vão comer, preparar as coisas, seja com os pedidos que vocês vão fazer para sair, levar vocês nos lugares. Inicialmente eles vão querer agradar de todas as formas. Então, cabe também a vocês, gradualmente, e estabelecendo essa relação, se aproximando, agindo como parte da família, observando como todos os outros membros interagem, como é que eles ajudam na casa, como é que são as regras da casa, né? Como é que eles conversam durante as refeições, compartilhar o dia. Então, ter um pouquinho de atenção de não
ser demasiado distante, né? Não permitir um distanciamento muito grande, mas também ter esse cuidado de gradualmente ir construindo essa relação, tá bom? Então lembrem sempre que vocês não são hóspedes, vocês estão ali para criar laços e eles são muito receptivos, eles acabam sendo muito facilmente contagiáveis também, com bom humor. Então é uma coisa que eles recebem muito bem, até por isso que o português gosta bastante do brasileiro, por causa desse bom humor, mas tudo de forma gradual, tá bom? Então esse perfil mais reservado e sério. E com os amigos, como é que é essa interação de vocês na escola? Como é que vão ser esses contatos iniciais? Os jovens portugueses, eles têm uma liberdade, né, um pouco maior, porque existe uma questão de segurança no país, o país é bem pequeno, então existe uma liberdade relativa, né? Mas lembrem sempre de contar para os pais aonde vocês querem ir, o que vocês vão fazer, com quem vão. Isso é importante porque eles estabelecem muito uma relação de confiança mútua. Então, é muito importante vocês partilharem isso, até porque é muito comum para o jovem saídas noturnas, existem muitos convívios, assim, já depois de jantar, tudo isso. Então, ter atenção com isso, com qual é o horário que a família pede para vocês chegarem, sempre perguntar isso. Muita atenção com o consumo de álcool, porque não é permitido pela FS, vocês não podem tomar bebidas alcoólicas e pode acontecer no círculo de amigos de ter bebidas, de ter álcool, então muito cuidado com isso e para manter essas regras, né, até porque elas são para manter um bom intercâmbio para vocês e uma boa experiência. Então, mais uma vez, vai depender da proatividade de vocês, porque são amizades que demoram também mais tempo para serem mais coesas. As coisas lá não é uma amizade tão fácil, mas é sim possível vocês construírem uma boa relação, desde que vocês tenham em atenção essas questões. E aqui a gente, então vamos colocar aqui que é um tema importante também, né? Atenção com as festas. Enfim, com o relacionamento interpessoal, né? E com o consumo de álcool. Porque mesmo que ele seja muito comum, né? Entre o círculo de amigos de vocês, ele é proibido durante o programa do FS, tá bom? Como é que se expressa afeto, relacionamento, como é que é esse relacionamento interpessoal numa nova cultura? Como a gente já falou, esses laços lá demoram, né, um pouquinho mais para ser criados, então cabe a gente também tomar iniciativa e ter essa dedicação para conhecer os outros, para observar como eles interagem. Uma coisa muito interessante também para a gente observar nessa diferença entre Portugal e Brasil é que, por exemplo, aqui é muito comum para a gente o abraço, o toque físico, né, tocar assim no outro, ter atenção com isso, porque lá eles são um pouco mais reservados, como a gente conversou, então às vezes eles podem até ficar um pouquinho constrangidos em algum momento com essa nossa abordagem. Então, observe, vejam como os outros fazem, não é para vocês perderem a naturalidade, mas ter esse cuidado de pensar que é uma outra cultura e uma outra forma de expressão. Mas sempre agradecer, eles valorizam muito vocês, a gastronomia, por exemplo, então que vocês elogiem os pratos que são confeccionados, tudo isso, até quando a mãe de vocês, a mãe que vai recebê-los lá, mãe hospedeira, preparar. Então, ter esse cuidado de agradecer, de mostrar que estão gostando, porque como é uma cultura que é muito verbal, né, a comunicação, aliás, é muito verbal, eles vão gostar de ouvir que vocês estão gostando dos lugares que eles levam vocês para conhecerem, das atividades. Então isso vai ser muito valorizado também. E o toque físico, já ter algum cuidado também. Como é que é na sala de aula? Na sala de aula também tem uma hierarquia, talvez vocês vão sentir maior do que aqui no Brasil com o professor. Tem um distanciamento um pouco maior, não tem muito essa coisa de tratar o professor pelo nome, pode não acontecer isso, mas vocês vão sentir uma organização na sala de aula, existe toda uma estrutura assim, mais hierárquica, que é importante a gente ter atenção também, manter o silêncio, participar das atividades, vocês podem sim participar, e é muito valorizado pelos professores que vocês mostrem o mesmo comprometimento escolar como se vocês estivessem aqui, né? Se interessem pelas atividades, até mostrar um pouquinho da cultura de vocês e aprender, né, com essas novas
metodologias de ensino, de estudo, que vocês vão conhecer lá. Um tema que a gente quer conversar também um pouquinho, então acho que outra coisa, né, que surgiu aqui para a gente falar foi a questão da hierarquia, que vocês podem sentir tanto na família como na escola, né? Porque um pouco mais é uma sociedade um pouquinho mais baseada nessa hierarquia, nesse respeito por aquele que é mais velho, enfim, mais experiente, digamos assim. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, já na reta final, tá? A gente já está terminando. A gente vai falar um pouquinho sobre internet. Cuidado para não passar muito tempo ligado nas redes sociais, computador, telefone, WhatsApp, porque não é por exemplo, o WhatsApp lá pode não ser uma prática muito comum, e é importante que vocês foquem na vivência que vocês estão tendo online, não ficarem ligados aqui no Brasil. São poucos meses, é uma experiência incrível que vocês podem viver. Então, focar na vida de vocês lá e não tanto ficar ligado no Facebook, WhatsApp, Instagram, vendo os amigos daqui do Brasil o que estão fazendo, né? E também atenção com a partilha de fotos, de imagens. Vejam como é que as pessoas reagem a isso, porque tem culturas que não são de fazer tantos vídeos, publicar fotos. Tentem entender com a família de vocês como é que isso é recebido lá na cultura deles. Sempre que surgir algum problema, alguma questão, falem com os voluntários, vocês vão ter um conselheiro, uma pessoa que vai estar dedicada a vocês para dar algumas dicas, ajudar a resolver os problemas. Então, evitem de ficar sempre reportando para o Brasil, para a família daqui, para os amigos, porque as pessoas vão ficar preocupadas. Então, o correto é vocês conversarem com o voluntário lá, que estiver mais próximo, conversarem com a FS Portugal, aí eles vão entrar em contato com a gente vai ajudar a gerir essas questões e, se necessário, entrar em contato também com os pais de vocês aqui. Então, preservem sempre essa questão para facilitar mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho só das roupas, tá? Que acho que é um tema importante, as roupas e o clima. Vocês vão sentir que as atitudes da sociedade lá vão se moldando muito conforme as estações climáticas. E vocês vão sentir muita variação. Vocês vão chegar no inverno, vai estar um frio, né? Vai ser um pouco rigoroso. E vocês têm que levar roupa quente, mas depois, a partir de abril, por aí, maio, começa a chegar a primavera, aí começa a ter muito mais atividades, as pessoas também, vocês vão sentir que vão ficar mais alegres, o clima ajuda, né, as pessoas a se soltarem, então vocês vão pegar as duas estações, levar também roupas um pouquinho mais frescas, tá bom? Gente, acho que o sucesso do programa, lembrem sempre, não depende só do outro, depende de vocês. Tomem iniciativa, façam um esforço também para se adaptar, não vai ser sempre o outro que vai se adaptar a você. Vocês estão chegando numa nova comunidade, numa nova sociedade, vai ter diferenças em que vocês também vão aprender muita coisa interessante. Então, tenham sempre essa iniciativa e aproveitem muito o intercâmbio de vocês.